Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nesta terça-feira. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia, o início da fase que vai definir o candidato à próxima fase da Libertadores da América, o jogão de bola que acontece no sul do país entre Grêmio e Palmeiras. Vamos falar dos demais times paulistas, vamos falar do mercado da bola e Marília Atlético Clube. E quem sabe tudo de MAC é o Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. A gente vai falar do Alves Celeste, que já se prepara para esse jogo contra o Tupã, sexta-feira às 8 da noite no estádio Bento de Abreu, pela segunda rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da quarta divisão. O MAC perdeu na estreia para o Catanduva, vai precisar vencer o adversário que também perdeu na sua estreia. Perdeu em casa para a Francana de 2-1. Então, dois times que perderam na primeira rodada e quem perder nessa segunda se complica ainda mais. Então, é um jogo para o Marília já, mesmo sendo o início de terceira fase, de vida ou morte, para continuar ali próximo dos primeiros colocados e, é claro, garantir uma das duas vagas para as quartas de final da competição. A gente vai falar sobre o time do Marília, das prováveis mudanças, dos desfalques e também vamos ter entrevistados no programa de hoje, pelo menos 3 entrevistas hoje com jogadores do Alves Celeste. Tá certo. Olha, Jorge, um assunto que vem dominando o STJD é que aquele grito homofóbico de bicha, né, que fica as torcidas de um lado, de outro fazendo, pode custar caro aos clubes de futebol a partir de agora, né? O STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, determinou ontem que atitudes homofóbicas em estádios com o grito de bicha no tiro de meta são passíveis de punição e podem custar 3 pontos na tabela. O texto enviado aos clubes tem nome de recomendação do STJD, mas o conteúdo tem tom de aviso. Os árbitros e assistentes também foram mencionados e incentivados a agirem em caso de preconceito, que a partir desta data, 19, no caso ontem, os árbitros, auxiliares e delegados da partida relatem na súmula ou em documentos oficiais dos jogos a ocorrência de manifestações preconceituosas e de injúria em decorrência de opção sexual por torcedores ou participantes das competições. Consta isso em um trecho da recomendação do STJD. Portanto, está aí. Eu só quero saber, Jorge, quem vai pôr a fita no rabo do gato, né? O sino no rabo do gato, né? Para ser o primeiro a ser punido nisso aí, porque é um assunto muito complexo, né? Infelizmente isso ainda ocorre, mas quero ver o primeiro time a ser punido com tal determinação. Eu acho que a iniciativa é boa. Vamos ver da maneira como vai ser punido caso ocorra, e eu acho que vai acontecer. Infelizmente, esse cântico, né, homofóbico foi criado por uma torcida de um time mexicano, Tijuana. Eu me recordo muito bem, Tijuana, um time ali muito próximo da fronteira com os Estados Unidos, em jogo de Libertadores da América. Eu não lembro qual time brasileiro atuou lá, e eles tinham esse canto homofóbico a partir do momento que o goleiro cobrava o tiro de meta, e infelizmente nós importamos essa coisa ruim, a gente importa. Essa atitude deplorável a gente importou para cá, né? E não só no Brasil, mas também outros lugares da América do Sul. Esses cantos acabam sendo entoados quando o goleiro cobra o tiro de meta. O fato é, Ronaldo, que numa situação como essa, acredito eu que os maiores responsáveis por esses cantos homofóbicos sejam as torcidas organizadas. Sim. Então, é o momento da diretoria, né? A gente sabe que, por mais que eles digam que não, a gente sabe que o envolvimento da maioria dos clubes com torcidas organizadas é grande. É o momento de chegar e conversar com o pessoal. Olha, já que eles têm esse cordão umbilical com essas organizadas, que eu também acho que não deveria acontecer, até por conta de
de episódios que a gente sabe muito bem que acontecem nas principais torcidas do Brasil, de vandalismo, violência, até mesmo tráfico de drogas. A gente sabe muito bem que isso acontece, mas os clubes, eles, por baixo dos panos, eles acabam fazendo parte disso no sentido de permitirem que esses torcedores, até custeando viagens, dando ingressos e tudo mais, mas enfim, já que eles têm esse laço com essas organizadas, que eles conversem para que eles não sejam punidos, porque pode ter certeza também, Ronaldo, se começar a ter punição uma atrás da outra para determinado clube financeiramente, a torcida organizada também vai começar a perder suas regalias também com os clubes, porque se o clube for punido, isso será repassado para as organizadas. É uma pena, porque eu acredito que o torcedor comum ele vá mais no embalo, acredito eu não estou em todos os estádios para saber, mas acredito que isso é uma iniciativa de torcida organizada, esses gritos homofóbicos, e espero que com essa atitude isso diminua até chegar a um tempo em que acabe. Tá certo. Começar já mandando um abraço para o Wilson Gino nos acompanhando, o Jotinho, o José Roberto, grande José Roberto, Dr. Cláudio Pinhagóis, grande São Paulino, a Sueli Aires. Sueli, tá chegando, ela tá mandando avisar, Jorge, que tá chegando a Marília. A mulher ficou quase um mês nos Estados Unidos. É fraca ela, Jorge? Então. Ela e o seu Roberto. Seu Roberto, hein? Ainda bem que eles ficaram todo esse tempo lá que não viram o Palmeiras despencando, né? Então tem que ver o lado positivo da coisa. Por falar em despencar, Jorge, o Flamengo vai encarar o Internacional de Porto Alegre amanhã, pelo primeiro jogo das quartas de final, sem o Gabigol, o Gabriel Barbosa, artilheiro do time na temporada. De acordo com o informe do clube, o atacante acusou dores musculares e fará trabalhos individualizados no CT. No último sábado, o Gabigol foi autor de 2 gols na vitória de 4-1 sobre o Vasco no Brasileirão. Neste ano, em 34 partidas disputadas, o camisa 9 balançou a rede 24 vezes. É o artilheiro do futebol brasileiro na temporada também. No Mundial Sub-23, Jorge, ninguém fez mais gol que ele. Realmente está numa fase muito boa o Gabigol, né? Até porque o Flamengo tem um time muito forte, apesar de ter cambaleado em algumas competições, principalmente na Copa do Brasil, mas tem um elenco muito forte e vai brigar não só pelo título da Libertadores, mas o título do Campeonato Brasileiro também. E é um jogador que vem sendo determinante, né? Vem fazendo muitos gols ao lado de uma companhia muito forte, com Bruno Henrique, convocado para a seleção brasileira, com o Everton Ribeiro, Diego, Cuejar, o Ilharão e uma gama de jogadores a mais aí que o rubro-negro tem. É um desfalque importante, mas acredito eu que como o elenco é muito forte, não sinta tanto. O Gabigol não é o principal jogador, é um dos principais jogadores. Então acho que o Flamengo, mesmo com esse desfalque inesperado, vai saber muito bem jogar de igual para igual contra o Internacional, um time também bastante equilibrado. Independente de Gabigol ou não, se espera uma grande partida nesse confronto entre cariocas e gaúchos. Por outro lado, 2 jogadores que estavam afastados por questões de lesão foram relacionados, né? O Rodrigo Caio, que fica como opção no banco, e o atacante Vitinho, que também teve uma lesão no joelho esquerdo. Por falar em Libertadores da América, daqui a pouquinho, lá na Arena do Grêmio, teremos o primeiro jogo entre Grêmio e Palmeiras pela Libertadores da América. Você acredita, Jorge, que essa partida de hoje especificamente define a vaga para a próxima fase ou vai depender muito do que ocorrer? Olha, Ronaldo, pela questão da Libertadores, ela ter o fato do gol marcado fora de casa ter um peso maior, né, o gol qualificado, né, que eles chamam, depende do resultado. Eu acho que a tendência nos 2 confrontos, não só Internacional e Flamengo, mas Grêmio e Palmeiras, a tendência, Ronaldo, é que aquele time que consiga sair com uma vitória desse primeiro confronto seja uma diferença mínima, de um gol, ou talvez, vamos lá, um 3-1, que deixe ainda a situação para o time que vai fazer o duelo da volta em casa ainda próxima de uma classificação. Qualquer resultado que venha nesses 2 confrontos que seja muito exorbitante, um 3-0, ou Palmeiras e Flamengo ganharem no Sul de 2-0, por exemplo, vai me causar uma certa estranheza, porque eu espero 2 confrontos bastante equilibrados, porque são equipes copeiras, principalmente os gaúchos. Internacional e Grêmio são equipes que já têm uma certa tradição em Libertadores da América, são times que talvez
em termos de elenco, eles não tenham tanta variedade de qualidade como tem Flamengo e Palmeiras, mas são equipes que sabem jogar a Libertadores. Se assemelham muito ao futebol argentino, né? Até porque estão próximos ali da Argentina, às vezes com equipes que são fracas tecnicamente, que têm mais vigor físico, mais vontade, mas muitas vezes chegam mais longe do que com equipes técnicas, né? Muito melhores de qualidade. Então, a tendência é 2 confrontos de apertados. No caso, o Grêmio pode até ganhar do Palmeiras hoje lá no Sul, mas não acredito que seja uma vantagem muito grande. No máximo 1-0, 2-1, algo que deixe o Palmeiras com condições de reverter. Como eu disse, algo fora disso já me surpreenderia muito em 2 confrontos muito equilibrados. Mas você falou num resultado de 3-1 para qualquer dos lados, Jorge. Para mim, 3-1 para qualquer um dos lados já está definido a próxima vaga. Se você, na minha opinião, se você, por exemplo, no caso do Grêmio, ganha de 3-1 do Palmeiras, 2-0 o Palmeiras classifica. E você acha pouco fazer? Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível. Porque se você perde de 2-0 o primeiro jogo para o Grêmio, com 2-0 que você devolve em São Paulo, você não se classifica, você leva para os pênaltis. Então, você mesmo assim, você não tem a certeza da classificação. No caso de um 3-1 perdido no Sul, por exemplo, e vence uma vitória por 2-0, você se classifica direto. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que pode perfeitamente acontecer pela qualidade das duas equipes. Mas eu ainda acho que vai ser algo bem mais equilibrado. Como eu disse, 1-0, 2-1, vai ficar ali muito próximo. Algo fora disso me surpreenderia demais. Sem dúvida. Eu acho que 3-1 para qualquer dos lados está definido a próxima fase. Semifinalista. Bom, e em apenas um dia, Jorge, por falar nisso, o Palmeiras perdeu 2 opções para a lateral direita para a sequência dessa temporada. Com a lesão muscular do Mike e o empréstimo do Fabiano ao Boa Vista de Portugal, o único jogador de ofício na posição apto a jogar no momento é o titular, o Marcos Rocha. Seu reserva imediato passa a ser o volante Jean, que já atuou no setor outras vezes. O Mike sofreu uma lesão no tendão adutor da coxa direita no empate de 1-1 com o Grêmio no último sábado pelo Brasileiro e precisará passar por cirurgia. Desde maio, o Palmeiras não divulga mais prazos de recuperação de seus jogadores, mas o problema foi classificado como importante pelo departamento médico do clube. Bom, você tem o Jean, que já atuou vários jogos como lateral direito, sem problemas, eu vou dizer para você, do Palmeiras. Até porque o Fabiano, que também estava no grupo, era um jogador que só estava ajudando nos treinamentos, nem inscrito para as competições, na maioria delas estava, nem relacionado vinha sendo. Então, o Palmeiras perdeu o Mike, tem o Jean, sem problema algum, Marcos Rocha e Jean, está muito bem representado a lateral direito. Uma pena a lesão do Mike. E a questão do Mike, Ronaldo, eu vou levantar aqui pelo fato da gente falar muito aqui durante o programa, os laterais no futebol brasileiro. É impressionante como nenhum consegue se destacar, ter uma certa regularidade. Talvez o Fagner do Corinthians seja o mais regular, mas não é aquele lateral de encher os olhos, de você falar assim, olha, eu queria esse cara no meu time. Não é. É um lateral regular, marca muito bem, né? não compromete, por isso cumpre uma função tática mais defensiva do que ofensiva, por isso que vem constantemente sendo chamado pelo Tite. Mas é impressionante, eu falo isso porque o Mike, o ano passado, era considerado o melhor lateral direito atuando no futebol brasileiro, tanto é que foi eleito o melhor lateral da posição, né, da direita do Campeonato Brasileiro. Mas é um jogo, eu vejo muito essa questão, tanto pela esquerda quanto pela direita, Ronaldo, de momentos. Você tem alguns jogadores que chegam num determinado momento, estão assim na carreira, mas oscilam, principalmente nas laterais. Você não consegue ver ninguém, né? E eu já falo isso há muito tempo, eu não consigo ver nenhum lateral hoje atuando no futebol brasileiro que tenha condições de servir a seleção brasileira. Óbvio, você vai falar, Jorge, mas voltou o Felipe Luiz, tá, o Rafinha, o Daniel Alves, mas são jogadores que já tiveram a sua contribuição na seleção. Óbvio que o Daniel está sendo convocado ainda, o Felipe Luiz talvez volte a ser chamado no Flamengo, o Rafinha também tem uma possibilidade, mas são já 3 jogadores já consagrados, que tiveram o seu auge na carreira na Europa e agora, num pequeno declínio, querem encerrar no futebol brasileiro, onde ainda podem acrescentar muito. Mas laterais mesmo que estão atuando no futebol brasileiro, dificilmente você vê um hoje com possibilidade de falar, vai para a seleção brasileira. Então o Mike, eu estou dizendo tudo isso porque o Mike era até o ano passado o melhor lateral do campeonato e de repente esse ano, mesmo antes da lesão, já havia perdido a sua posição há muito tempo para o Marcos Rocha.
Nós vamos para o intervalo comercial, na volta vamos falar rapidinho de São Paulo e Santos e tudo mesmo sobre Marília, Atlético Clube e essa bezinha. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play, faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, falando do Tricolor, Jorge, que amanhã fecha, vamos dizer, os asteriscos do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Atlético do Paraná na Arena da Baixada, jogo previsto para 7h15 da noite, né? É isso, e o Atlético Paranaense, apesar de estar aí com foco na Copa do Brasil, né? Apesar de ter perdido o primeiro jogo para o Grêmio, Copa do Brasil só no dia 4 de setembro, e é um time também que matematicamente ainda tem chance de encostar nos líderes, né? Tem 22 pontos, pode chegar a 25, então parada dura para o São Paulo. O Atlético que veio de uma maratona, né, de viagens e jogos, Libertadores, né, já foi eliminado, também Copa do Brasil, está numa situação complicada, teve aquela Copa Suruga lá no Japão também, então perdeu algumas rodadas. É um time que vem desgastado fisicamente, mas se mostrou bastante competitivo, né, até porque
jogando com o time reserva, acabou empatando, acho que no final de semana, né? Empatou o Atlético Paranaense no final de semana. Quer dizer, é um time que tem um sistema de jogo já consolidado pelo técnico Thiago Nunes, então uma parada dura para o tricolor paulista, porque o São Paulo não fez um grande jogo contra o Ceará, apesar de ter ganhado, e a gente não comentou isso, e um pênalti não dado a favor do Ceará, grotesco, né? Acho que não tem outra coisa para resumir o pênalti não marcado pelo árbitro, que nem quis consultar o VAR para ver que estava errado na sua decisão. São Paulo tem elenco na mão, mas ainda não conseguiu, talvez, ainda transformar isso num time competitivo. Mas fez uma boa partida contra o Santos, mas jogou contra um Santos que a gente sabe muito bem que é um time que se manda todo para o ataque, é um time que, vamos dizer assim, um futebol total. É um time que ataca todo mundo, defende todo mundo e nem sempre dá tempo de se defender e atacar ao mesmo tempo. Foi bom, ótimo, mas contra o Ceará já teve suas dificuldades. E contra o Atlético Paranaense, São Paulo vai continuar tendo suas dificuldades, mesmo tendo um elenco de bons jogadores na mão. Agora, o fato é, Ronaldo, que para continuar na briga pelo Campeonato Brasileiro, para o título, tem que vencer. Falar, mas perder para o Atlético Paranaense lá é normal. É normal para quem não briga por título. Se você entra no campeonato e seu objetivo é só se classificar para a Libertadores, perder ou empatar para o Atlético Paranaense lá é um resultado normal. Agora, se você está brigando pelo título, quem conquista título são times que ganham dentro e fora de casa, principalmente dos times médios e pequenos. Então, se quiser entrar na briga, tem que ganhar do Atlético Paranaense, apesar de todas as dificuldades que terá pela frente. Só antes, Ronaldo, mandar uns abraços aqui para o Giovanni Leme, volante da equipe do Assisense, o Luciano Duarte Nascimento está nos acompanhando, o Nivaldo de Souza também, o Bruno Melo está dizendo, ufa, consegui, boa noite. Quem também está conosco é o auxiliar... Consegui chegar a tempo de ver o programa, né, Isso Jorge? mesmo, obrigado, viu, Bruno? Quem também já está conosco nesse momento é o auxiliar técnico do MAC, o Edmar Rogério da Costa, irmão do técnico Ricardo Costa. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre Marília. Obrigado pela audiência também. Ok, pelo lado do Santos, o Santos faz um esforço aí para manter o Jorge Sampaoli por mais uma temporada, né? Até estão tentando aí fazer com que o presidente, o Pérez, e o próprio técnico fumem o cachimbo da paz. Parece que estão conseguindo alguns passos, mas são bem dois bicudos também, né, Jorge? O Santos vem de 2 derrotas consecutivas para 2 adversários que não são simples, né? Perdeu para o São Paulo no Morumbi e 2 jogos fora de casa, contra o Cruzeiro no Mineirão. Óbvio, você vai falar, mas Jorge, você acabou de falar do São Paulo agora que não pode perder em casa e do Santos você acha normal, mas é diferente, né? Você perdeu para o São Paulo, que é um postulante ao título, e é um Cruzeiro que não briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe muito bem a força do seu elenco. Obviamente que não é uma sequência normal, ainda mais o Santos que vinha numa toada muito boa na competição, só que o Santos, Ronaldo, corre um risco, não estou dizendo que vai acontecer, mas corre um risco de algo se aproximar muito do que foi o São Paulo ano passado no Brasileirão. Teve um primeiro turno muito bom, foi campeão inclusive do primeiro turno, mas depois no segundo caiu de produção, não só por conta do próprio time na época, mas também porque as competições, as Copas já estavam se afunilando, Copa do Brasil e Libertadores da América e Sul-Americana já estavam se afunilando e cada vez menos representantes. Então, obviamente, que, por exemplo, se acontecer do Palmeiras ser eliminado pelo Grêmio na Libertadores, óbvio que o foco total no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras vai ficar mais forte. Talvez esses pontos que esteja perdendo nos últimos jogos não perderá mais se tiver o elenco todo à disposição e somente em um campeonato a disputar. O mesmo vale talvez para a Internacional, o mesmo vale para o Flamengo. Então, o Santos conseguiu uma boa sequência, isso é inegável, no momento em que os seus principais concorrentes estão com foco em outras competições, ou outra competição. Então, é natural que esses times que talvez não tenham um elenco tão de qualidade assim, eles acabem somando mais pontos por conta de, mesmo os outros times têm um elenco muito forte, mas é diferente você atuar com um time reserva e com um time titular, mesmo que o reserva muitas vezes seja melhor do que vários outros times do Campeonato Brasileiro. Mas então acaba sendo natural que uma queda de rendimento dos principais favoritos. Agora, realmente para o Santos, talvez tenha chegado no seu limite, talvez tenha. A gente só vai saber na sequência dos jogos,
porque o Santos tem perdido poucos pontos, por exemplo, para adversários mais fracos. Perdeu para Cruzeiro e São Paulo, nada anormal. Mas vamos ver como o Santos vai se portar pela frente, porque não tem um elenco com tantos recursos assim na mão, e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro não chegou nem à metade ainda. Então os problemas com lesões e cartões, eles vão ocorrer ainda com frequência, isso o Santos queira ou não, independente dos adversários estarem em outras competições ou não. Tá certo. Vamos passar a falar da Bezinha, Jorge, começando com uma notícia que envolve uma equipe que participou da Bezinha e foi eliminado, e é um dos times tradicionais do futebol do interior, o América de São José do Rio Preto. Depois de 45 dias afastado pelo Conselho Deliberativo, o Luiz Donizete Prieto, o italiano, está de volta a presidente do América. O time rubro disputou a segundona nessa temporada, mas foi eliminado nessa primeira fase ainda. Na última sexta-feira, o juiz Marco Aurélio Gonçalves, da primeira vara civil de São José do Rio Preto, concedeu liminar, reconduzindo o dirigente ao cargo máximo do clube, afastado no dia 4 de julho por possíveis irregularidades administrativas apontadas pelo então presidente do Conselho Deliberativo, Pedro Batista. O magistrado alegou que não há provas de não cumprimento do artigo 38 do Estatuto do Clube. Além disso, não teria ficado claro que houve votação para afastamento do italiano, como é conhecido. Que situação que está esse América, hein, Jorge? Uma situação que o MAC até viveu recentemente também, com problemas de Conselho Deliberativo, de presidência e tudo mais. Infelizmente essas situações elas são mais corriqueiras do que nunca em clubes do interior, esses clubes que a gente diz, a maioria deles falidos, mas ainda tem gente que consegue dar um jeito de mantê-lo com sobrevida, né? Vamos dizer assim. E aí, é claro, obviamente que mais partes envolvidas acabam criando esses atritos, né? Quer dizer, você já não tem muito e ainda você tem 2, 3 frentes querendo o comando do clube, e aí, por conta dessas situações, quem é o maior prejudicado é a própria entidade, que não consegue caminhar por conta de adversários que acabam minando o seu trabalho. Obviamente que eu não estou aqui defendendo o presidente do América, nem tenho a pretensão disso, mas no final das contas é o clube que paga pela história. E o América, a gente já falou isso aqui em outros programas, não só por conta de não ter passado dessa primeira fase, mas é um clube que está muito próximo de se encaminhar para o mesmo destino do União São João de Araras, que hoje fechou as portas. Eu já até ouvi um zum de que o União São João de Araras pode voltar para a Bezinha do ano que vem, porque no caso, ele encerrou suas atividades, mas ele não está desfiliado da Federação Paulista, ele está inativo. Então ele pagando aí, não a taxa de refiliação, no caso ele pagando esse tempo, né? Porque todo ano, todos os clubes de futebol, eles pagam uma taxa para a federação de participação. Então, se o União São João de Araras for voltar, ele tem que pagar a taxa referente aos anos que ele ficou inativo para poder retornar ao profissionalismo. Mas, voltando à questão do América, é um clube que tem o seu estádio um elefante branco, o Mário Teixeira, né? O Teixeirão conhecido, que é um estádio que já recebeu vários clássicos do futebol paulista, Corinthians e Palmeiras e outros clubes, São Paulo, Santos já jogaram lá, não só contra o próprio América, mas clássicos também. E hoje é um estádio abandonado, se eu não me engano é particular, né? O Teixeirão é particular, né? Não sei se já foi leiloado ou algo do tipo, porque ele não é público, né? Uhum. Então é uma pena a gente ouvir esse tipo de história, mas ela vai ficar, infelizmente, mais corriqueira do que a gente imagina. O MAC talvez não tenha tantos problemas contra o América, porque não tem bens, né? O MAC não tem um centro de treinamento, o estádio é da prefeitura, então talvez hoje para o MAC as dívidas existem, elas são grandes, mas num grau menor do que clubes que estão numa situação parecida e que têm bens, como centro de treinamento e estádios. É uma pena, mas é a realidade, e o América, eu acho que futuramente está fadado também a pelo menos ficar um tempo inativo. Ok. Bom, já que estamos falando de segundona, antes de falar de segundona aí, mandar um abraço para o Júlio e o João Pedro, que está dando uma boa noite, falando que mais uma vez estão acompanhando lá da cidade de São Carlos. O Vinícius Ferreira também está nos vendo, assim como a Nair Costa. Paulo Henrique também conosco, obrigado. Pois não, Jorge. Bom, começar a falar de Marília Atlético Clube, mas eu já vou começar com uma entrevista, Ronaldo, do zagueiro Brunão, né? O Brunão, que é um dos atletas ao lado aí agora do Geilson, são os dois jogadores que mais
vestiram a camisa do MAC nessa bezinha, são 16 jogos para cada um, né? O Brunão foi poupado daquela última rodada contra o Joseense, até por uma sequência de jogos, pendurado com 2 cartões amarelos, voltou contra o Catanduva, ele e o Geilson 16 jogos cada, e eu bati um papo com o Brunão para saber, né, da impressão dele desse início da terceira fase, ainda essa derrota engasgada para o Catanduva e já projetando o jogo contra a equipe do Tupã. Boa noite então, Brunão. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Sabia que ia ser um jogo bastante complicado, né? Eles estavam invictos em casa, a gente sabia que estudou bastante a equipe deles, sabia que a proposta de jogo deles era uma só, que era o chutão. Então, né, em uma bola lá eles conseguiram ser felizes, pegar uma segunda bola e concluir em gol depois do pênalti. Fica mais frustrante até pelo fato de vocês terem estudado muito bem, sabendo da maneira que eles jogariam, né? O Marília vem dentro da sua proposta de toque de bola, jogar com a bola no chão, mas parece que lá na frente não encaixou também muitas coisas, né? Apesar do time ter finalizado no final, poderia até ter conseguido um empate. No primeiro tempo, apesar do volume maior, poucas bolas na direção do gol, né, Bruno? É verdade, o campo também não ajudou muito, né, Jorge? Eu acho que com a qualidade do campo melhor, a gente consegue. O nosso time é um time de posse de bola, né? É um time que prioriza ficar com a bola. Então, se a gente tiver um gramado melhor, a gente sabe que nessa bezinha, né, nessa divisão é difícil ter alguns campos assim, né? Mas eu acho que prejudicou um pouco a gente. Eu acho que a gente sim poderia ter saído com um resultado melhor de lá, mas continuar trabalhando na semana. A gente sabe que agora sexta-feira a gente tem outra batalha, então continuar trabalhando, ver o que o professor tem para acertar, para chegar na sexta-feira e concluir. E apesar de ser ainda uma fase de grupo, 5 jogos pela frente, não dá mais para tropeçar, né, Bruno? Depois de um resultado assim, 2 consecutivos já deixariam a situação bem complicada na sequência da competição, né? É verdade, mas eu acho que a confiança ela nunca deixou de existir, né? A gente sabe que o nosso grupo é um grupo bem forte, né? Claro que a gente queria ter saído com os 3 pontos, mas infelizmente não foi possível. Mas a confiança, eu acho que da comissão, da diretoria, de nós mesmos, os atletas com os atletas, eu acho que ela nunca existiu. Então, a gente continuar trabalhando, focar na semana para que sexta-feira a gente possa concluir. Tá aí, portanto, o Brunão, que vem fazendo um belo campeonato e é um dos líderes da equipe, né? Ao lado do próprio goleiro Geilson, como você citou na matéria, Jorge, que é o que pode dar tranquilidade a esse time para o compromisso de sexta-feira, que, repetimos, não vai ser nada fácil. A defesa nunca foi um setor que preocupou no Marília desde a primeira fase, né? Obviamente, alguns erros, alguns gols que poderiam ter sido evitados, mas eu acho que se a gente peneirar todos os times, todos vão ter gols a lamentar também, algumas falhas, muitas vezes individuais ou até mesmo coletiva, mas no geral a marcação e a defesa do Marília, né? Porque a marcação ela envolve todo o time, né? A defesa é mais um setor, mas a marcação do Marília é muito boa. Fiquei um pouco assustado diante do Catanduva, porque volto a dizer o que a gente comentou ontem, né? Acho que não foi soberba do Marília em relação ao adversário, mas eu senti uma certa acomodação pelo fato de o adversário deixar transparecer dentro de campo que não tinha qualidade, nem mesmo nem velocidade para chegar no campo de defesa do Marília. Então eu acho que uma certa acomodação, tanto é que tomou o gol de uma jogada pelo meio que o Marília não costuma tomar. Geralmente as jogadas que o Marília toma gol são pelos lados, e aí num cruzamento ou outro, isso sempre vai acontecer com qualquer time. Mas é um setor bastante forte com o Brunão e com o Gutierrez, acho que é uma dupla que se encaixa muito bem nessa defesa do Marília. Ainda tem o Rafael, tem o Guilherme Café, também são zagueiros bastantes, os 4 são muito regulares, então acho que esse não é o problema do MAC. Eu acho que muitas vezes peca na falta de construção e da finalização em direção ao gol, mas a gente vai falar mais já disso no próximo bloco, ainda com mais 2 entrevistados. Depois do intervalo comercial, essas e outras informações. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284.
O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda para esse último bloco, já mandando um abraço para o Luiz Carlos Ribeiro, grande Ribeiro, o Robson Vitoriano está dando boa noite para a gente, o Roberto César também, o Iago Lima, o Wilson Miranda também, Jorge. E o Bruno Pereira também nos acompanhando, Roberto César, lá do Jornal da Manhã, um grande abraço para o grande Betão. Santista, né, Jorge? Santista. Não, porque quando ganhou o São Paulo ganhando o Santos, eu falei, o duro é não ter quem tirar o sarro, né? Porque quase não acha Santista, chama o Roberto hoje, depois de 2 semanas. 2 semanas. Tá certo. Obrigado, viu, Betão, pela audiência. É isso aí. Vamos lá, Marília Atlético Clube, então, Ronaldo? Hoje à tarde foi realizado um treino pela manhã e também à tarde, já à tarde, um trabalho tático comandado pelo técnico Ricardo Costa. Um campo reduzido, né? Com 3 times, né? Atacando de todos os lados, né? Um trabalho mais usual de vários treinadores, né? Justamente para aguçar melhor o raciocínio rápido dos atletas, com campo reduzido e tudo mais. Também treinos de finalização, comandado agora no Bento de Abreu. E a partir de amanhã e na quinta-feira, os treinos próximos do horário da partida, da sexta-feira às 8 da noite. Então a apresentação às 6 horas, os trabalhos começam a partir das 7 da noite, já para ambientar os atletas no horário da partida. E obviamente esses 2 treinos, quarta e quinta-feira, serão fechados, como de costume acontece pelo técnico Ricardo Costa. Para essa partida, Ronaldo, desfalque certo é o atacante PH, que já foi desfalque de última hora contra o Catanduva. Ele sentiu aí uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele que no jogo contra o São José, ele já tinha sido substituído, mas aí eu conversei até com o fisioterapeuta, o Leonardo, que sempre nos acompanha, o Leonardo Oliveira, ele me disse que no contra o Joseense foi mais cãibra mesmo, mas a lesão ele acabou sentindo em um dos treinamentos, dos treinos finais, antes da partida contra o Catanduva. É uma lesão de grau 2, vai ficar aí de 14 a 21 dias, então é um jogador que o Marília
provavelmente só terá disposição mesmo, até recuperado fisicamente, eventualmente chegando às quartas de final. Então, uma ausência importante, até porque o PH havia sido titular nas 2 partidas anteriores do MAC, nas 2 últimas rodadas da primeira fase, lá em Guarulhos, no empate do MAC contra o time da casa e depois da goleada de 6-0, e aparentemente era um jogador que já estava se encaixando na maneira de atuar do técnico Ricardo Costa, que joga com 2 atacantes abertos, com um meia que se movimenta bastante e um centroavante de área. Ele, aquele setor pela esquerda, ele, pelo menos contra o Joseense, apesar da fragilidade do adversário, ele se movimentou muito bem. E eu acho que mais do que isso até, eu acho que essa variação do PH com o Lucas Lima acho que também foi algo que eu acho muito interessante que o Ricardo Costa faz nos trabalhos, porque o Lucas Lima, apesar de atuar como camisa 9, ele não é aquele 9 fixo, tipo João Férez, mais parado, né, que é um pivô, que já tem um outro tipo de característica. O Lucas Lima joga de 9 também, mas ele se movimenta mais. Então, em determinados momentos, a gente viu contra o Joseense a inversão do PH mais como centroavante, do Lucas Lima pelo lado, porque os dois têm essa característica, né? O PH é muito forte fisicamente, ele não é tão alto igual o Lucas Lima, mas ele também tem uma boa estatura, e ele já jogou de centroavante também. Então, essa variação dos dois confunde a marcação, e eu acho isso muito interessante. Muitas vezes o jogo não costuma se desenrolar pelos lados, ou até mesmo o atacante de lado não está num bom momento, e essa inversão muitas vezes ajuda o time a criar novos espaços que muitas vezes não tem, com já posições definidas. Então vejo que, no caso, com essa ausência do PH, o Breno atuou. O Breno também tem essa característica de centroavante e atacante pelo lado, só que pelo que eu percebi, pelo menos em alguns jogos, é claro que a maioria do que o Breno atuou, o Lucas Lima estava fora, né? E como o João Férez ele é mais fixo, então não houve muito essa inversão. Mas nos jogos com o Lucas Lima e o Breno também há esse tipo de inversão, e que eu particularmente gosto bastante. Só que, na minha opinião, infelizmente, o Breno, mesmo como só atuando pela esquerda ou nessa inversão com o Lucas Lima, nenhum jogo me agradou até então, né? Nenhum jogo o Breno foi o diferencial, né? Como eu já falei aqui várias vezes, acho que em muitos jogos você teve como protagonista o Ícaro, você teve como protagonista o Bessa, ou até os dois juntos, você teve como protagonista o Lucas Lima, mas você nunca teve um protagonista como o Breno, e ele já teve uma sequência grande de jogos. Então, na minha visão, na minha modesta visão, acho que o Ricardo poderia pensar em uma outra alternativa, ou até mesmo uma nova chance ao Lucas Souza, que teve mais oportunidades no início da competição na primeira fase, mas não foram tantas assim. Aí depois ele foi entrando na equipe, mas com uma espécie de talismã, entrando no segundo tempo e marcando gols decisivos, mas também não teve tantas chances assim, com o time já bem encaixado. Então eu dou um desconto até para o Lucas Souza, porque a segunda fase foi onde o Marília teve essa evolução tática, quer dizer, o time se encontrou numa maneira de jogar e jogando bem, não só resultados, mas jogando bem. Então talvez o Lucas Souza, na minha modesta visão, seja uma alternativa interessante para se testar nesse jogo contra o Tupã, ou até mesmo o Luiz Guilherme. Eu não sei das condições físicas, né? A gente vê que ele está treinando, mas é um jogador que só atuou aí 15 minutos de um jogo no final da primeira fase contra o Assisense. Ele teve aquela lesão no músculo posterior da coxa, ficou aí 3 semanas também fora da equipe, depois não foi mais relacionado, mas é um jogador também que tem essa característica de tanto jogar como centroavante como de lado de campo. Então eu acho que nesse momento do Ricardo, vendo que o time, bem que foi só uma partida contra o Catanduva, mas até para tentar talvez uma opção diferente para um setor que, pelo menos na minha visão, ainda não tem engrenado, não engrenou ainda no campeonato, nem o Breno, nem o Lucas Souza, nem o Richard Tanque, que atuou na primeira fase, agora, né, já não pode mais atuar, apesar de estar fazendo parte do elenco, foi substituído pelo PH. Então acho que é um setor ainda que o Marília não encontrou o jogador. Pois não, Ronaldo? O técnico Iago Lima, Jorge, está esperando a vitória no Abreuzão. Ele está dizendo que, assim, penso que o Denner seja a melhor opção para a ponta esquerda, mesmo não tendo grande qualidade técnica, coloca uma boa fumaça no jogo e ajuda nas jogadas de linha de fundo. Então, eu até comentei sobre isso ontem. Também acho que o Denner é uma boa opção, só que para mim, Iago, o MAC, você já tem um ataque que ele não é muito alto. Você tem o Eric Bessa pela direita, você tem o Ícaro, que entra também muito na área, são 2 baixinhos, e aí você tem um terceiro baixinho, nada contra,
mas quando você está jogando em casa, eu acho que você tem que ter alternativas dentro de um time titular. Por exemplo, você tem dois baixinhos, o Ícaro e o Bessa, você tem que ter dois jogadores com maior estatura para aproveitar uma bola na área, porque talvez você não consiga jogar pelos lados, porque o Tupã vai vir fechado. Então, em alguns momentos, você vai ter que apostar na bola parada, na bola aérea, num cruzamento, e aí você precisa ter presença de área, não só um jogador como o Lucas Lima, mas talvez ou um Lucas Souza ou um Luiz Guilherme também entrando na área e dando uma opção ofensiva. Por isso que eu acho que nesse momento o Denner não seria a melhor opção para iniciar o jogo. De repente você está no segundo tempo, o Mac está ganhando o jogo de 1-0, 2-0, o Tupã tem que se expor mais, aí sim, você pode, por exemplo, tirar ou o Breno, ou o Lucas Souza, ou o Luiz Guilherme, que está atuando pela esquerda, e colocar o Denner e deixar o Eric Bessa, para você apostar nos contra-ataques e justamente onde você vai ter mais espaço. Agora, num jogo onde você já sabe muito bem que não vai ter tantas alternativas assim, que você vai pegar um time fechado, poucos espaços, você não pode ficar só tentando apostar na velocidade. Então eu acho que você tem que ter uma mescla, por isso que essa é a minha opinião em relação a esse atacante pela esquerda não ser o Denner para iniciar o jogo. O Geraldo Carvalheiro também, o Nô, ele é especialista no assunto aqui, Jorge, só fui falar em Santista, apareceu mais um. Ele disse assim, todo treinamento é válido se for bem aplicado, mas esse tal de campo reduzido virou uma febre. Só realizam isso e não dão atenção nos outros fundamentos. Está explicado porque já não se vê lançamentos longos com precisão. Até a água, quando se bebe demais, faz mal. Equilíbrio é o grande segredo, e mandando um abraço aqui para a dupla e está dando parabéns ao programa, obrigado a ele. O Fevo, que deve estar lá em Lynn City, mandando uma boa noite para a gente também. Eu concordo muito com esse comentário do Geraldo Carvalheiro. Eu acho que é até uma discussão que já está sendo levantada até no futebol nacional, dessa questão de campo reduzido, que ele veio da Europa e foi implantado no Brasil. Já foi várias discussões, a gente já falou isso em outros programas também, né? Eu acho que a característica do jogador brasileiro era diferente do europeu. Então, eu acho que o treino reduzido ele tem que ser mais um complemento e não a base de tudo. Não estou falando que o Ricardo só faz isso, até porque não faz só isso. Tem outros tipos de trabalho também. Mas eu concordo, ver, porque ele mas eu concordo também que muitos treinadores se apegaram demais a esse tipo de trabalho e que para o jogador brasileiro não funciona. Não funciona. Não estou dizendo que o jogador é burro nem nada disso, mas são características. Você não tem um jogador europeu, por exemplo, com uma característica do Neymar, driblador, você não tem jogador desse tipo. Então, eu também concordo com você em partes. Não é esse o caso do Ricardo, mas muitos treinadores sim se utiliza muito dessa metodologia. Mas antes de a gente continuar o papo, Ronaldo, eu vou chamar o nosso próximo entrevistado, que é o atacante Lucas Lima, que voltou recentemente de lesão e já marcou 2 gols em 3 jogos como titular. Lucas Lima, eu bati um papo com ele também à tarde, para falar desse jogo contra o Catanduva e do que pode ser tirado disso de lição para o jogo contra o Tupã. Lucas Lima, boa noite. Boa noite. Boa noite, triste pela derrota, né? Mas a gente tem que colocar a cabeça no lugar, porque foi o primeiro de 5 ainda aí que tem. Acho que agora a gente tem que recuperar os pontos em casa, fazer boa partida, não só ganhar, fazer uma boa partida para retomar a confiança da equipe, para que nas outras rodadas a gente tenha confiança também, para buscar os pontos fora. Mas primeiro sexta-feira aí contra o Tupã, que é um jogo da região aí, vai ser um jogo muito difícil. O torcedor, acho que do MAC não estava muito acostumado, pelo menos nos últimos jogos, né, na segunda fase que o Marília fez na competição. Era um time que criava muitas oportunidades, né, até desperdiçava, né? E lá em Catanduva, apesar do bom volume que a gente acompanhou, o time teve mais posse de bola, chegou mais ao ataque, mas principalmente no primeiro tempo, uma dificuldade na finalização em direção ao gol. Você acha que foi algo atípico mesmo esse jogo contra o Catanduva, ô Lucas? Sim, acho que sim. A equipe deles não deixava a gente jogar muito no campo deles, né? Acho que a gente criava as oportunidades, mas não finalizava tanto. Acho que a gente não parou tanto no ataque por causa dos estourões dele, né? O tipo de jogo do Pinho. Acho que deram muito balão lá. Isso acabou atrapalhando a gente na frente, mas também não é desculpa. A gente tinha que criar mais, não sei se o sol atrapalhou, estava muito calor, apesar que a gente cansou bem rápido, né? Jogamos muito nos primeiros 35 minutos, depois deixamos cair. Isso aí não pode acontecer numa partida decisiva que é na terceira fase.
Bom, e a gente tem informação também que o Tupã não tem um estilo tão diferente assim do Catanduva, né? Um time que se defende bem, um time forte fisicamente. Vai jogar, obviamente, aqui no Bento de Abreu, onde vocês já estão acostumados, mas na primeira fase vocês também enfrentaram esses tipos de adversários, como Itararé, Santa Cruzense aqui, tiveram dificuldades por conta do estilo de jogo, né? Bem defensivo, um jogo truncado, de catimba. O que vocês estão esperando contra o Tupã? Sim, eu já conversei com amigos lá da Francana, já me falaram que a equipe deles marcaram a Francana atrás, lá no campo deles mesmo. Eu acho que aqui não vai ser diferente, a gente trabalhar com o professor Ricardo, ver as estratégias para que a gente possa entrar na área, fazer os gols e aproveitar as chances da melhor maneira possível. Bom, Lucas, você depois da lesão vinha de 2 jogos como titulares e 2 gols. Ficou no quase lá em Catanduva, contra o Tupã dá para prometer gol? Sim, se Deus quiser, vamos trabalhar a semana, surgiu as oportunidades, vamos fazer, acabei fazendo lá, não vi se estava impedido ainda, o juiz acabou anulando, tive uma boa chance no final, só que não consegui finalizar do jeito que eu queria, acho que eu tive que dar um carrinho, dar um pulo para pegar a bola, acho que se eu chego inteiro eu consigo chapar e fazer o gol, mas isso aí não é desculpa, tive a oportunidade, errei, trabalhar firme para que sexta-feira tenha as oportunidades e botar para dentro. E, portanto, o Lucas, uma das esperanças de gols nessa sexta-feira. Aliás, o torcedor está precisando comparecer porque é a hora da onça beber água, né, Jorge? É um jogo já, por mais que seja uma segunda rodada de terceira fase, já é um jogo decisivo. Porque se eventualmente o Marília não vence e acontece um outro resultado lá entre Franca e Catanduva, né, vamos dizer assim, um empate entre as duas equipes, já deixa o Marília numa situação bastante delicada. Então, é a vitória, somente isso para o MAC, não tem margem de erro para tropeço diante do Tupã, mas a gente sabe que é um time que vai vir aqui para não deixar o jogo acontecer. É uma característica, né? O Tupã sabe da sua limitação em relação ao Marília, acho que não só em relação ao Marília, mas com outras equipes também, e até dentro da sua característica, como foi o Catanduva também. O Catanduva, a gente viu o jogo, mesmo dentro de casa, não foi um time que foi para cima do MAC, pelo contrário, sabia muito bem quem estava enfrentando do outro lado e jogou dentro das suas características. E a gente sempre comenta aqui, né? O futebol é a única modalidade, talvez a única modalidade em que nem sempre o melhor vence. Então, dentro da sua filosofia de trabalho, o Tupã não tem mais nada a perder. Acredito que até o próprio torcedor lá de Tupã reconheça que o Tupã já foi longe demais na competição, pelo investimento que tem e tudo mais, apesar de ser um clube que já há alguns anos já conseguiu esse acesso da Bezinha para a Série A3, mas sabe da sua limitação e sabe que é um franco atirador. A responsabilidade é de Marília e Francana nessa chave, nem mesmo do Catanduva, do Pinho, a responsabilidade de passar, é de Marília e Francana. Se um desses dois, ou os dois, que eu acho muito improvável disso acontecer, os dois forem eliminados, não serão rebaixados, obviamente, mas o clima vai ser de rebaixamento para ambos. Então, o Tupã não vai vir com nada a perder aqui. Se ele somar um ponto com o Marília, ótimo, porque depois ele vai ter 2 compromissos consecutivos contra o Catanduva. E aí Tupã e Catanduva se equivalem tecnicamente. O Tupã pode possivelmente somar 4 pontos em 2 jogos contra o time do Pinho. Então, é um jogo bastante complicado para o Marília, porque uma vitória, independente do que aconteça no outro jogo, uma vitória deixa o Marília com 3 pontos, ali com a mesma pontuação talvez do Catanduva, ou muito próximo de Catanduva e Francana, e obviamente nos 2 confrontos com a Francana sabe que pelo menos tem que fazer 3 pontos, pelo menos em 2 jogos 3 pontos contra a Francana. Então o jogo passa a ser muito decisivo para o Marília, muito mais do que para a equipe do Tupã. Sem dúvida. O Adriano Nogueira Carvalho está muito otimista aqui, viu, Jorge? Ele diz assim, com o jeito do MAC jogar, pode ter certeza, o MAC vence o Tupã, vence os 2 confrontos com a Francana, empata com o Tupã lá e vence o Catanduva aqui. Vamos classificar. Que beleza, hein? Isso que é botar otimismo, fé mesmo, né? Hein, não, eu acho que o Marília tem mesmo. Se acontecer isso, não vai ser nada extraordinário por conta dessa equipe do Marília. A equipe do MAC é muito boa, sim, a gente já falou aqui. Não é ser bairrista, achar que só o MAC é bom e o resto não presta, nada disso. A gente está falando em relação ao que a gente vê os adversários, tem informação e do elenco do Marília. O MAC tem mesmo esse elenco, tem esse potencial para somar esses pontos aí que o Adriano acabou citando.
E obviamente contra o Tupã, apesar das dificuldades, Ronaldo, o Marília faz jogar num campo com as dimensões, né, bem largas, que privilegia um toque de bola, que é a característica principal do Marília, e com gramado em boas condições para uma bezinha. Então isso obviamente vai ser favorável ao MAC, não só o fato de estar jogando em casa. Então acho que em meio a isso, obviamente dá para ficar otimista. Uma coisa eu te digo, Ronaldo, se o MAC faz um gol com 20, 30 minutos, dificilmente o Tupã tem força para buscar um empate, porque aí o MAC cresce com espaço para jogar, o MAC é muito forte. Isso é claro, em tese, né? Mas obviamente que o Marília tem muita qualidade e saindo na frente no Abreuzão dificilmente acaba tropeçando. Ok, a gente está no finzinho do programa, mandando um abraço aqui para o Iago Lima. Quero mandar já um abraço hoje para o nosso amigo Ica, que está angustiado lá, esperando um abraço. Abraço, Ica, né? Meu também, ó, já 2 de uma vez só. Meu também, louco, viu, Ica? Jorge, os 2? Tá vendo, Ica? Puxa 2 de uma vez só. Que beleza. Mandar um abraço para o Kelvin Roberto nos assistindo também. Tem mais algum abraço? Mais 2 abraços aqui para o Di Modenese e o Alexandre Lopes também. São os 2 que estão conosco aqui. Aliás, né, esse pessoal está sempre aqui com a gente. A gente agradece demais a esse público fiel aqui que está sempre conosco diariamente aqui no programa Com a Bola Toda. E o programa vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.